Todos falam de Kratos, Doom Slayer e o Dante. Mas ninguém menciona um dos personagens mais badass do mundo dos games. E hoje eu vou explicar porque isso é quase um crime. Shadow é um guerreiro lendário, impulsionado pela sua arrogância e uma sede insaciável por um oponente digno. Ele era conhecido por nunca ter perdido uma batalha sequer. Imagina o nível de confiança desse cara. Mas já logo de início vem um plot twist. Como eu já tinha dito, ele tem uma sede insaciável para buscar alguém do mesmo nível que ele. E foi o que ele fez. E aonde ele iria achar? Exatamente no Portal da Sombra, que é aquela cena épica dele colocando aquela pedra com aquela caveira e tudo iluminando e pum. Mas como tudo não é flores, ele acaba perdendo seu corpo físico para os demônios que estavam presos lá dentro. E eu acredito que não tenha maldade, mas sim orgulho. Ele queria tanto um desafio que quebrou leis ancestrais só pra isso. E os demônios que ele libertou já foram humanos muito fortes também, guerreiros ótimos. Então olha pra você ver o nível de arrogância e orgulho do cara. Ele não tá nem aí pra nada, ele só queria achar realmente o oponente forte digno pra meter a porrada. Mas causou um caos enorme e causou um caos em si mesmo, perdendo seu corpo e até mesmo perdendo sua personalidade completa e até lembranças. E isso é genial. Suas ações têm peso e impacta em toda a história. E ele também não é o típico herói escolhido para salvar o mundo. Ele criou o problema, precisa resolver. Ok, tem uma história muito interessante, mas por que subestimado esse jogo? Bem, Shadow Fight 2 é mobile e a galera não perdoa jogo mobile. Eles não dão chance e apenas ditam que é ruim. E sem história, sem nexo, sem algo chocante ou marcante. Mas o jogo possui 40 milhões de usuários e uma qualidade narrativa junto com a gameplay que rivaliza até mesmo com o console. E em comparação com os outros personagens que eu citei no início, bem, Dungai mata demônios por raiva. E Shadow precisa selar os demônios que ele mesmo libertou. Dante, meio demônio que aceita sua natureza. Shadow perdeu sua humanidade e busca recuperá-la. Kratos, um grande brutamontes que sai matando todo mundo, e Shadow, que perde sua essência e tenta recuperá-la. É claro que essas comparações que eu acabei de fazer são comparações superficiais, completamente superficiais dos personagens. Então não precisa ficar com raiva. O Kratos, ele passou por coisas muito sinistras. Tanto que os próprios deuses fizeram o Kratos botar a família dele pra dormir sem sono. Se é que vocês me entendem. Então, tipo assim, realmente é algo muito pesado. E o Dungai, bem, não sei se foi tão pesado. Até onde que eu me lembro, ele tem raiva dos demônios, sim, porque mataram o coelho dele. Lince, líder dos assassinos, a Ordem, o nome da gangue. Eremita, um mago poderoso que abriu sua própria escola. O açougueiro, líder de uma gangue juvenil. Vespa, uma rainha pirata, líder de uma tripulação. Viúva, a sedutora que enfeitiça qualquer homem. Shogun, um ronin desonrado que virou o senhor da guerra. E por fim, Titã, o conquistador de mundos. Bem, ele é o chefe final. O nome já é autoexplicativo. Cada demônio representa o aspecto sombrio da humanidade. O Shogun até assassinou o príncipe antigo para governar Ivory City, eu acho que é assim o nome. Shadow tem que enfrentar os males que ele literalmente deixou sair ao mundo novamente. E também ao mesmo tempo ele tem que enfrentar a sua arrogância, porque os chefes são bem fortes. Sendo Shadow visualmente icônico, ele é reconhecido apenas pela sua silhueta, movimentos curtos, que transmite personalidade sem rosto, e uma estética sombria. Eu não vou dizer que é a única dos games, mas é uma estética que chama muita atenção nos games. E se formos analisar melhor, iremos ver que ele tem uma narrativa profunda, jornada de redenção pessoal, lida com temas de orgulho, consequência e identidade. E agora, indo mais para a parte da gameplay, bem, isso daqui é realmente muito da hora. Ele domina qualquer arma e estilo de luta de acordo com a arma que ele está usando. E sem contar a variedade de armas, a progressão que ele tem com as armas e habilidades, e os combos fluidos também, que é sensacional. Sendo ele um personagem misterioso, acabamos projetando nossa própria ideia de quem pode ser ele, carregando uma certa melancolia por ser um guerreiro que busca sua própria identidade, junto com a determinação que assume a responsabilidade pelos seus erros.
Shadow não é só um personagem de luta. Ele é uma metáfora sobre assumir as consequências de nossos atos, sobre humildade, sobre a jornada de se encontrar novamente, depois de ter perdido tudo. Enquanto outros personagens matam por raiva e também vingança, Shadow luta por redenção. E se isso não é digno de reconhecimento, eu não sei mais o que é. Shadow deveria estar entre os grandes ícones dos games e não ser, entre aspas, esquecido só porque é mobile. Então da próxima vez que alguém falar dos personagens mais incríveis, os mais berés dos games, lembre do Shadow, o guerreiro que perdeu tudo, inclusive a si mesmo, mas nunca desistiu de se recuperar. Galera, então aqui chegamos a mais um final de vídeo. E cara, se você não deixou seu like ainda, deixa o like, deixa o like. Esse vídeo foi chato de fazer. Olha as palavras que eu usei, eu, PX, pirata pixelado. Mas foi um vídeo muito legal, realmente um personagem muito marcante. E é mobile. Então é por isso que eu acredito que não devemos menosprezar os games mobile, porque é só falta de percepção dos outros. Mas o vídeo é esse. Se inscreve no canal e fique com Deus. Falou, até o próximo vídeo.